E nós vamos conversar agora com a pesquisadora da Fiocruz, médica sanitarista e presidenta do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, Lúcia Souto. Bom dia, Lúcia. Tudo bem? Bom dia, Rodrigo. Tudo bem? Que Muito bom. bom falar com vocês de novo. Nós é que agradecemos, Lúcia. Olha só, Lúcia, na última quarta-feira, a advogada do médico Walter Correia de Souza Neto, que elaborou o dossiê que deu origem às investigações sobre a Prevent Senior, informou que ele pediu para entrar no programa de proteção a testemunhas devido às ameaças que ele vem sofrendo. O que essa situação nos revela sobre as obscuras ações no enfrentamento à pandemia no Brasil, Lúcia? Olha, eu acho que é uma situação gravíssima. Essa colocação dele, o pedido, a solicitação da advogada para que ele ingresse num programa de proteção às testemunhas, mostra com que tipo de gente o Brasil está subjugado hoje. Porque isso é uma ação de máfias que estão ameaçando, na verdade, um profissional que fez uma denúncia importantíssima para a sociedade brasileira ter condições mínimas de saber o que estava acontecendo naquele espaço, teoricamente, de proteção à vida e à saúde, porque já que era um hospital, né, onde as pessoas estavam, os médicos estavam sendo obrigados, inclusive contrariando aquela falsa ideia produzida pelo governo, principalmente sustentada pelo Conselho Federal de Medicina, que era a autonomia dos profissionais. Não havia nenhuma autonomia essa, que é outra questão que a gente poderia discutir, mas nesse caso eu vou discutir. Essa questão, eram obrigados a adotar um kit terapêutico totalmente comprovado de que não tinha nenhuma eficácia desde meados do ano de 2020. Então, uma pessoa que faz uma denúncia pelo bem da sociedade, porque foi isso que esse profissional, o Walter, fez, esse médico fez, né? Quer dizer, cumprindo inclusive o seu juramento de Hipócrates, que todo profissional médico, ele tem por obrigação, e faz esse juramento ao se formar, de só praticar e fazer terapias que possam proteger a vida e recuperar a vida de seus pacientes, jamais colocar em risco a vida dos seus pacientes. Então, um profissional que teve uma atitude que nós temos que reconhecer importantíssima, e por incrível que pareça, temos que dizer que foi corajosa, porque, na verdade, uma coisa banal, simples, básica, que é proteger a vida dos seus pacientes, leva como consequência uma ameaça à sua vida, da sua família. Eu acho que é um momento da sociedade brasileira exigir uma apuração rigorosa para identificar quem são essas pessoas que o estão ameaçando, porque isso é uma questão democrática. Nós não podemos admitir, entendeu, que um profissional no uso pleno da sua profissão, com consciência, inclusive trabalhando para que a sociedade brasileira tenha essa visibilidade e esse conhecimento, seja colocado numa condição de ameaça. Acho gravíssimo essa situação que está ocorrendo com o Dr. Walter, e nós, do SEBS, Frente pela Vida, vamos também nos organizar para fazer manifestações de apoio, mas isso é também uma necessidade. Por exemplo, a clínica Prevent Senior fica em São Paulo. Espero que a comissão parlamentar de inquérito que está correndo em São Paulo, ela possa também se posicionar firmemente com relação ao que está ocorrendo com esse profissional de saúde. Pois é, e a senhora falou agora dessa questão das CPIs aqui em São Paulo, né? Ontem os integrantes da CPI da Covid do Senado entregaram no Ministério Público de São Paulo 1 terabyte de informações sobre o escândalo da Prevent Senior, muitas das quais baseadas nos dados que o médico trouxe, né? O que a gente pode esperar como resultado dessas investigações? Olha, eu acho que nós temos que esperar, primeiro, que seja apurado rigorosamente, porque lá atrás, eu até há anos atrás, presidi também no Rio de Janeiro uma comissão parlamentar de inquérito, quando fui parlamentar, da Clínica Santa Genoveva, né, que morreram 102 idosos no menos de um mês, né? Quer dizer, no caso da Prevent Senior, isso é apenas uma ponta de um iceberg. Então, nós temos que
exigir, né, que essa CPI realmente apure. Primeiro, já foi importante saudar a instalação da CPI, porque eu acho que esse caso não pode ficar colocado para debaixo do tapete, né? Nós temos que compreender quais são as redes que se organizaram em torno desse escândalo gravíssimo da Prevent Senior. Nós vimos aquele depoimento emocionante daquele senhor cujas filhas salvaram ele de morrer, porque ele foi colocado como alguém que devia ir para uma terapia de cuidados paliativos, né? Quando, na verdade, ele tinha... Lúcia, que estava... Voltou? É que entrou uma voltou. Pode continuar. Desculpa. Não, então, o que eu acho é que essa comissão parlamentar de inquéritos vai ter, com essa informação entregue pela CPI do Congresso Nacional, do Senado, né, a CPI da Covid, entregou já um conjunto de informações que já é um excelente ponto de partida. A própria CPI da Assembleia Legislativa de São Paulo tem a responsabilidade de, a partir desse conjunto de informações, também fazer uma apuração que possa estender e fazer com que toda a sociedade compreenda. Quer dizer, hoje São Paulo tem uma responsabilidade grande, a Assembleia Legislativa, de fazer um trabalho sério, um trabalho que possa realmente dar à sociedade brasileira a tranquilidade para que esse tipo de situação não volte a ocorrer, porque nós temos que compreender a gravidade. É uma unidade de saúde, é um hospital que deveria estar protegendo a vida e a saúde da população. Então, é tão grave essa situação que todas as investigações que forem feitas para que isso não volte a acontecer e que aqueles que são os responsáveis por terem criado esse ambiente nefasto no hospital, cantavam hino, uma série de coisas que já foram reveladas lá na Comissão Parlamentar de Inquérito, mas que davam um atendimento que arriscava, como de fato arriscou, a vida e a saúde das pessoas que estavam sobre os seus cuidados. Então é tudo muito sério, muito grave, e acrescentado com essa ameaça ao Dr. Walter, você vê que é uma situação que precisa vigor para ser enfrentada. Não vai ser com... Eu vou até usar uma expressão, não vai ser com ações assim, blá blá blá, entendeu? Não, tem que ser enfrentado porque é grave, arriscou a vida de muitas pessoas e as pessoas não podem ficar com essa insegurança. Afinal de contas, a vida é um bem supremo, então nós não podemos ter um sistema, uma área de saúde que esteja afetando e colocando em risco a vida das pessoas. Pois é, e apesar desse monte de tragédias que a gente está conversando, né, Lúcia? Nesta semana nós tivemos uma boa notícia. A Pfizer encaminhou à Anvisa os dados do estudo da vacina contra a Covid para crianças de 5 a 11 anos. A agência estadunidense, a FDA, já aprovou o uso, inclusive, nessa faixa etária, né? No entanto, muita desinformação ainda tem circulado nas redes sobre a vacinação das crianças. Queria que você explicasse, por favor, para os nossos ouvintes sobre a segurança das vacinas e por que é importante vacinar as crianças. Olha, primeiro, quando as vacinas elas são colocadas para o uso da população, elas já passaram por uma série de testes, como no caso aí da Pfizer, entendeu? Que está sendo, inclusive, já aplicada em crianças nos Estados Unidos, que tem o FDA, que são os órgãos de controle a semelhança da nossa Anvisa, né? Então, quando essas vacinas são colocadas, disponibilizadas, elas já passaram por critérios e testes de segurança muito grandes. No caso dessa vacina da Pfizer, dirigida ao público, às crianças, ela é uma vacina diferente, ela não é a mesma vacina destinada aos adultos, né? Uma concentração diferente, enfim, ela é diferente, mas ela é segura. Então, é importante, se ela estiver disponibilizada, que a gente ainda não está no Brasil, possa avançar na vacinação também de crianças. Por quê? Foi a segunda pergunta sua. Porque, na verdade, nós, para termos o controle da pandemia no Brasil, nós temos que ter uma comunidade, nação, digamos assim, protegida e vacinada, no caso das pandemias, é até global. Quer dizer, então, precisamos alcançar uma imunidade de 80%,
80%, 90% da população, e as crianças, mesmo que elas não tenham gravidade, isso foi comprovado ao longo desse processo aí da pandemia, que as crianças realmente, mesmo não tendo manifestações e sintomas graves da doença, elas são transmissoras. Então, à medida em que, mesmo assintomáticas, quer dizer, crianças que podem estar com vírus, né, mas que não estão com a doença e que não manifestaram, né, sintomas, portanto são assintomáticas, mas estão com vírus e podem ser transmissoras como o são. Sabe-se muito bem nesse contexto da pandemia que as crianças são vetores de transmissão. Então é importante para a segurança de todos nós que a gente possa estender a vacina, e se estamos já, isso é um êxito da ciência, da tecnologia no mundo inteiro, já estamos com vacinas disponíveis para atingir o público infantil, é importante. Tem uma outra também informação do Butantan, né, que já está com testes assim, clínicos, ensaios clínicos que provam também que a Coronavac tem uma proteção importante, não tem nenhum problema de segurança, mas eles vão apresentar esse estudo à Anvisa, né, para que possa, depois de avaliado, também ser liberado, se o for, né, como essa da Pfizer já foi nos Estados Unidos. Então, é sem dúvida nenhuma segura, primeiro, porque já passou por todas as etapas de avaliação da segurança e da efetividade da vacina e não tem problema nenhum, ao contrário, é um benefício para todos nós, para a nossa comunidade humana, digamos assim, que a gente possa estender a vacina a esse público infantil. Certo, Lúcia. Lúcia, queria agradecer pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Um bom fim de semana para a senhora. Obrigada, Rodrigo. Bom fim de semana a todas e a todos que também estão compartilhando essa manhã conosco. Conversamos aqui com a pesquisadora, médica sanitarista e presidenta do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, Lúcia Souto. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.